Pessoal, boa noite, 9 horas e 30 minutos e a live de hoje vai ser justamente sobre alimentação, sistema imunológico e dicas com quem sabe sobre alimentos que a gente possa incorporar ou colocar em evidência, na verdade, na nossa dieta e na nossa alimentação nesses dias tão importantes, nesse período tão fundamental que é ter o sistema imune funcionando a todo vapor. Essa live de hoje vai ser feita junto com uma nutricionista super gabaritada, a Karina. Vamos ver se ela já está aqui já pedindo para entrar em conjunto. Eu estou esperando ela fazer contato para a gente poder conversar. A gente sabe que tem várias informações muito importantes que têm sido disponibilizadas em todos os meios de comunicação. Oficialmente o Ministério da Saúde tem feito esse papel e a orientação que a gente tem para a gente seguir e de uma forma, em conjunto como povo, conseguir lidar com esse problema tão grave que está assolando não só aqui o Brasil, mas todo o mundo. Lembrando que todos os dias, das 9 às 11 da manhã, aqui na Band, programa matinal de rede nacional, a gente tem falado sobre o coronavírus e sobre todos os métodos necessários e adequados para lidar com essa situação, que está representando para a gente um desafio de saúde, mas também uma oportunidade da gente exercer a nossa cidadania, desenvolver a nossa empatia, nosso poder de trabalho em conjunto, unindo tanto a classe médica como também, enfim, toda a população. A Karina já está aqui no ar, eu estou convidando ela aqui então para a gente entrar. Karina, lá. E vamos aproveitar esse momento, pessoal. A gente sabe que está todo mundo em quarentena dentro de casa, para que a gente possa trocar informações de qualidade. Karina, boa noite. Boa noite, coisa Fernando. boa. Como é que você está? Bom está? estar aqui, bem, graças a Deus. Muito obrigada pela oportunidade, Fernando. Um tema Karina, tão importante, né? Olha só, eu vou falar com você uma coisa muito importante que, enfim, é sobre alimentação, sobre dicas, truques e orientações mesmo, que, enfim, você é uma pessoa super gabaritada, né? E é o momento da gente deixar transbordar aí o que a gente vem fazendo em consultório e orientando as pessoas, às vezes individualmente, às vezes até mesmo do ponto de vista familiar, porque assim é um momento que carece, né? A população precisa saber Perfeito. coisas de qualidade. Então, eu vou tentar dar uma organizadinha no pensamento aqui, você me ajuda também. E vamos ficar de olho aqui, porque o pessoal tem muita gente entrando, a audiência realmente ela sobe, e a gente sabe que se a gente faz essa conversa aqui de uma forma organizada em 30 minutos, mais ou menos, a gente consegue ajudar as pessoas e responder, inclusive, perguntas delas. Então, vamos lá. A gente está falando do coronavírus, né? Então, a primeira etapa seria evitar o contato. Para evitar o contato, a gente fala dessas medidas de isolamento social, as pessoas já não estão mais se cumprimentando, higiene constante com água e sabão, evitar levar a mão no rosto, né, usar o álcool gel 70%, a piscina com cloro, com ozônio, coisas assim, a limpeza com desinfetantes, com hipoclorito e tudo mais. Então, primeira coisa, evitar o contato. Segundo ponto, existiu o contato, aí eu vou depender da imunidade, né? Uma forma artificial de provocar a imunidade através da vacina. A gente sabe que a vacina já foi dita, provavelmente vai ficar pronta mais ou menos no intervalo de 1 ano, então, ou seja, não é algo que vai acontecer de uma forma tão rápida. O segundo ponto seria a gente evitar remédios, se possível, que possam diminuir a nossa imunidade. E terceiro ponto, através de um método bem natural, né? Através do repouso, através do exercício físico não extenuante, para também não estressar, e através da alimentação. É isso. Ontem a gente falou um pouquinho sobre controle mental, sobre gerenciamento de estresse, com o Fábio Puentes, que é hipnólogo. Eu tenho batido bastante na tecla de que a gente precisa estar atento, sim, à realidade dos fatos, porém, sem o estresse e sem o pânico, porque a gente sabe que isso impacta o funcionamento do cérebro e a imunidade baixa. No passado, quando teve toda aquela questão do HIV, da AIDS, eu lembro disso nitidamente na época de faculdade e um pouco depois. O indivíduo soropositivo, de repente, quando recebia o diagnóstico, poucos dias depois ele realmente caía na cama e o sistema imunológico respondia de uma forma negativa.
mostrando essa conexão que tem entre o mental, né, e o cérebro e o sistema imunológico. E, por fim, uma outra forma de lidar com isso seriam os remédios. Então, primeiro, evitar o contato. Segundo, a imunidade. E terceiro, os remédios. Já existem 4 remédios aí que estão sendo testados. Ainda a automedicação, ela não é indicada, mas, enfim, são esses caminhos. Então, eu tentei fazer essa introdução aqui para justamente passar a bola para você, porque a gente quer saber. Até coloquei na chamada da live o seguinte, Karina, ó, papel e caneta na mão, vamos anotar e vamos pegar dicas práticas do que a gente pode fazer em termos de alimentação para que a gente possa fortalecer nosso sistema imunológico. Com você, a palavra, Karina. Perfeito. É isso aí mesmo, Fernando. E é interessante, vamos fazer uma abertura aqui para o pessoal entender. Nós temos 2 frentes de defesa no nosso corpo, que nós chamamos de defesa inata, sistema imunológico inata, que é aquela que eu nasço. Por isso que a gente insiste muito com as mães, cuida da gestação, amamente seu filho o máximo que você puder, porque é aí que você vai fortalecer o seu sistema imunológico inato, que você nasce. E aí a gente tem a outra frente, que é o sistema imunológico adquirido, que é realmente a questão das vacinas, que você vai treinando o seu corpo. Então, o que é interessante, gente? O sistema imunológico inato é aquele atirador de elite, que o cara vai atirar para acertar mesmo, né? E então é a primeira barreira de defesa que a gente usa contra os vírus. E o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês para a gente traçar essas estratégias de uma ordem fácil de entender? A gente sabe que 80% dessa defesa inata depende do bom funcionamento intestinal. O intestino é a sede desse sistema imunológico. E tudo que a gente consome durante a vida inteira passa por esse órgão. Então, os alimentos, eles são determinantes para como está a minha microbiota. Microbiota é a antiga flora intestinal, né? Então, é interessante a gente pensar exatamente nisso. Como que está essa minha barreira de defesa, né? Então, Karina, só para o pessoal entender, veja se eu também entendi de forma adequada. O intestino é um tubo que faz parte do aparelho digestivo. Perfeito. Dentro dele, os alimentos vão ser absorvidos, mas os alimentos eles não entram estéreo dentro do nosso corpo. Eles têm, sim, micro-organismos. Junto com esse tubo interno, oco, onde tem a parede que faz a absorção, nós temos também bactérias, que podem ser bactérias do bem e ajudam, na verdade, esse processo de absorção e formação dessa barreira, e isso se chama microbiota. Da microbiota não tem nenhum vírus que faz parte, né? É bactéria, né? Não, nós sabemos hoje que a nossa microbiota ela é composta de bactérias boas, bactérias ruins, vírus e fungos. Fazem parte desse ecossistema microbiota, né? Então, todos eles estão ali presentes, esses micro-organismos. O que acontece é que eles precisam estar numa homeostase, num equilíbrio. E este equilíbrio é determinante. Então, por exemplo, uma microbiota intestinal onde essa criança não foi amamentada no peito corretamente, tomou muito antibiótico. A gente sabe hoje que o antiácido, o uso excessivo, o médico às vezes prescreve pontual. E a pessoa melhora aquela dor de estômago, o Suprazol da vida, né? E toma por anos, sem voltar no médico e se sentiu bem. E a gente sabe que esses antiácidos prejudicam a nossa microbiota intestinal. E o hábito alimentar. Então, excesso de açúcar, farinha branca, gordura, bebida alcoólica, além de imunossuprimir o nosso organismo, detona essa nossa microbiota. Então, para ficar fácil de entender, Fernanda, é como se fosse nossa microbiota uma fronteira. E a gente tem ali nessa fronteira a Polícia Federal, que vai pegar todo o passaporte da galera para ver, olha, você pode entrar, não tem nenhum problema, não está sendo procurado, ok. Opa, você aqui não entra, você está sendo procurado, e aí ele vai tentar tirar para combater aquilo. E quem ajuda essa Polícia Federal a se manter ok é essa microbiota. E quando ela não está em equilíbrio, é como se estressasse esses soldados.
essa Polícia Federal e ela estressada, ela vai começar a dar tiro para tudo quanto é lado. E o problema maior é que ela vai tentar atirar aonde não precisa e deixar de atirar onde precisa. E aí esse vírus é oportunista e acaba levando todas as consequências que a gente está vendo. Então, a gente precisa dessa microbiota ok para que os efeitos colaterais não sejam muito grandes lá dentro do nosso organismo. Peraí. Então vai. Eu achei que a Vamos gente lá. fosse falar aqui, olha que bacana, você está convidando a gente a entender uma coisa muito mais importante ainda. Eu achei que você fosse falar para a gente assim, olha pessoal, própolis, cúrcuma, limão, que tem a vitamina C, o gengibre, glutamina e outras coisas poderiam ajudar o sistema imunológico. Mas, na verdade, o que você está explicando, Karina, é que até antes da gente falar de alimentos que possam ajudar, se o nosso microbiota intestinal não tiver bacana, a gente corre risco, na verdade, de ter problemas imunológicos. E falando até do coronavírus, que é um vírus de transmissão que pode ser por mucosa, ó, da boca, do nariz, do olho. Na verdade, não precisa chegar no intestino, pode estar comprometido. Porque Então, assim, você se eu vai tenho que precisar... pensar em imunologia, que eu possa lidar com o que eu como, com o que eu me alimento, eu preciso entender que eu tenho que manter essa microbiota, que é a base saudável. É a base. Bom, vamos lá, estou entendendo. E aí, vamos refletir. Com o passar dos anos, os nossos órgãos não funcionam como 18 anos. Então, vamos pegar as pessoas mais idosas. Como que essa microbiota? A gente sabe que vai sendo prejudicada. Então, ela já não tem aquele sistema imunológico. E aí, olha só, o estômago também não produz suco gástrico como deveria. E eu quero chamar a atenção, gente, porque, olha, pequenas mudanças, grandes transformações. Quando a gente fala o intestino, qual é o órgão que está antes dele? É o estômago. O estômago vai precisar, então, só para vocês entenderem, tá? Então, como o alimento chega no intestino também é importante. Não só o que chega no intestino, mas como chega. Então, eu tô com um prato super legal, aprendi a comer, só que aí eu não mastigo. Eu engulo o alimento, como rápido, né? Nós estamos hoje num piloto automático, a gente não se percebe fazendo as coisas, né? Por isso vem muito o mindfulness, que é atenção plena, levando realmente a entender que é essencial a gente se perceber. Então, todo mundo tá ali, ó, comendo no automático, bebe junto com a comida. Então, olha só, o estômago ele tem pH de 2, 2,5, que é para corroer o alimento. É pH de coca. Coloca a Coca-Cola numa pia entupida, a gente desentope, né? Então, é o pH mesmo ali que ajuda... É ácido, né? É bem ácido, né? E ele tem que ser ácido. Precisa ser ácido. Porque é a primeira barreira de defesa ali contra qualquer micro-organismo, essa acidez. E aí, o que acontece? Vamos pensar, só para entender, os alimentos, principalmente proteínas, são exatamente como colar de pérolas. E ele precisa ser quebrado em pérolas, que nós chamamos de aminoácidos, ou no máximo tripeptídeo, 3 pérolas. Isso, a hora que cai no nosso intestino, é reconhecido. Gente, eu trouxe aqui uma imagem, uma brincadeira, eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Pessoal, tá vendo, Fernando? Você acha que tá Eu acho que dá para ver, possível? você tem que subir um pouquinho mais, aí, ou então um pouquinho mais para trás. Tô vendo. Então, nós estamos vendo aqui, olha, a parede do intestino. Essas são as células chamadas de enterócitos, que são as células do intestino. Elas são unidas, é como se fosse o cimento ali do muro. Pensa que o intestino é um muro de proteção. E a gente precisa desse cimento intacto. Por quê? Tudo que passa para dentro do nosso organismo, teoricamente, a maior parte tem que passar, não pode passar entre as células. Tem que passar intra e não entre. Não paracelular. Tem que passar por dentro da célula e não no muro que divide as duas. Isso. É como se tivesse ali uma portaria no condomínio. Você tem que passar pelo porteiro. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando você não digere direito o alimento, não mastiga direito o alimento, esse estômago não funciona. E aí, Fernando, quantas pessoas com gastrite que a gente está vendo hoje? Um monte de gente. Muitas pessoas reclamam. Então, o alimento, ao invés de chegar pequenininho, como pérolas, tripeptídeo, chega inteiro. E aí, o que acontece? Ele acaba sendo alimento de bactérias patogênicas, porque ele vai fermentar aqui, vai gerar substâncias chamadas cadaverinas e putrecinas.
Não, o nome é horrível. Peraí, cadaverina e putrescina é coisa podre e cadáver. Exatamente. Aí, então, pessoal, primeira observação a fazer em casa. Como anda o odor das fezes? Sabe aquela coisa que a gente fala, nossa, quem foi no banheiro? Essa pessoa tá podre, né? Realmente putrecinas, né? Só que essas substâncias, gente, elas podem passar, sim, na nossa corrente sanguínea e aumentar os processos inflamatórios, inclusive enxaqueca. Então, é bem interessante isso. Só que ali, ó, microbiota saudável, homeostase, equilíbrio, microbiota comprometida. Então, a gente sabe hoje, Fernando, que não simplesmente o que eu como interfere na minha microbiota. Ela é essencial? Sim. Como eu mastigo, se eu bebo comendo, tá, gente? Então, de 20 a 40 vezes vamos mastigar esse alimento. Mas a gente sabe que o estilo de vida determina a nossa microbiota. Eu ando estressado? Então, gente, estresse não vai ajudar de forma alguma, né? Eu tenho dormido corretamente? Olha que legal. O sono reparador, aquele sono profundo. A gente aumenta a produção muito, equilibra muito nossa melatonina. O sono reparador é um sono onde a pessoa tem muita melatonina. E a melatonina, hoje as pesquisas mostram que ela é imunomoduladora. Ela é essencial para o sistema imunológico. Gente, vocês estão dormindo o suficiente? Né? Você precisa sim, tem gente que 6 horas renova, acorda bem. Mas tem gente que precisa de 8 horas. E sono é como conta no banco. Tira todo dia 1 hora. A conta vai chegar, né? Então, eu preciso ter aquele sono reparador. Quem tem dificuldade com sono, gente, precisa buscar ajuda. Às vezes precisa de uma melatonina, precisa entender esse sono. É a insônia do estressado? É o cortisol que está alto? Então, vai atrás. Não deixe de equilibrar o sono, tá? A gente chama da higiene do sono, né, Fernando? Luz. Pessoal, 1 hora antes de dormir, com celular, televisão, aquela luz. Pro corpo é sol, gente. Luz é sol. Dia, por que dormir? Por que melatonina? É cortisol, vamos trabalhar. Então, eu preciso ter higiene do sono. Luz. Que horas eu vou dormir? Não adianta eu ir dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Eu perdi picos de produção de melatonina. O primeiro pico é às 8 da noite. Segundo, 10, meia-noite. Terceiro, 2 da manhã, o quarto. Ele vem caindo depois. Perdi das 8, perdi das 10. Vou dormir da meia-noite. 2 picos, às vezes não é o suficiente. Ainda mais se eu ando estressado. Então, o sono é extremamente importante para o sistema imunológico, para o nosso equilíbrio. Senão a gente gira 24 horas, né? Então, a microbiota intestinal, ela depende de vários fatores, tá? Então, esses são os mais importantes. Mastigação, se eu tomo muito remédio, antibiótico, antiácidos, e aí vai. Aí sim, eu vou começar a... Porque você tem um prato lindo, maravilhoso, eu brinco com os pacientes, só quer ver um detalhe importante, Fernando? Vamos olhar para o nosso intestino, gente. Olha só, você olha como está as tuas fezes e a do teu filho, que às vezes a gente não olha. Tem um paciente que eu pergunto, como que é o seu intestino? Primeiro, é normal. O que é normal? A gente não sabe, né? Pra gente ir ao banheiro, eliminar, evacuar, tá tudo bem. Não, existe um padrão que eu falo que as fezes é o WhatsApp do corpo. É a mensagem que todo dia o corpo te manda para te falar quem que tá ganhando no intestino, qual bactéria tá vencendo, a boa ou a ruim, tá? Então, as fezes, gente, não podem ser duras. Vou todo dia, mais bolinha, ressecado. Não está legal. São fezes velhas, já deveria ter saído do intestino. Fezes paradas no intestino é alimento de bactéria patogênica, porque as bichinhas são urubu. Elas adoram restos que ficam ali, né? As fezes precisam ser assim, olha, gente, tipo 4, lisa, com forma, não pode estar em pedaços, flocadas, não pode ser, gente, aquelas fezes que você precisa se limpar demais, sabe? Que você percebe que não é fácil a higiene, porque a consistência não está ok, então não está passando como deveria, esse trânsito intestinal não está correto. Então vamos observar, se não está legal, a gente precisa cuidar do que eu estou comendo. Você sabe que eu achei muito interessante, a gente estava num congresso super bacana
e um profissional colocou uma reflexão que ele falou assim, gente, cachorro passou mal, teve diarreia. O que você vai pensar? O que ele comeu que fez mal? Você não vai pensar em dar um Hemoseq. Você vai pensar no alimento que ele comeu. Ou tá ressecado, não tá indo direito, tá com problema. Pô, que ração que ele tá comendo? Vamos trocar? E não tomar um purgante. E nós não pensamos em mudar a alimentação. Nós queremos Parece que assim, remediar. eu tô entendendo o que você está falando. Quando a gente vai olhar para um animalzinho que a gente gosta, parece que a gente pensa de uma forma até mais simples e mais correta. Aí quando é com a gente acaba pensando, bom, o que eu vou tomar aqui a mais que eu posso comprar em algum lugar para resolver essa situação? Quer dizer, então quando a gente vai falar quais são os alimentos que são bons para a imunidade, a gente precisa entender tudo isso primeiro. Estou mastigando de forma adequada? Prato tá lindo. Eu estou dormindo de forma ok, porque a gente já entendeu que durante o período do sono, com a liberação da melatonina, o sistema imunológico se reforça. Terceira coisa importante, gente, como é que estão as fezes? Porque vão acabar retratando para mim de uma forma indireta como está a flora intestinal, como está o meu relacionamento com o meio externo, e isso pode deixar meu sistema imunológico legal ou não, principalmente agora nessa época aí, que a gente está super preocupado com o sistema imunológico aí funcionando a todo vapor, né? E você simplificou bem, e eu acho que essa mensagem é fundamental para todo mundo. Puxa vida, quando a gente olha um animalzinho de estimação, a gente pensa mais simples e parece que conversa mais fácil com o organismo, e tomamos até decisões mais acertadas. E quando é com a gente acaba ficando muito complicado, complicamos demais coisas que dão para simplificar. Agora, sim, Karina, existe uma coisa que todo mundo fala, por exemplo, a pessoa está gripada, né? O que as vós falavam? Olha, vitamina C e cama, ou então canja de galinha, não é isso? E fica um pouquinho ali na cama e vai melhorar. Então, a ideia do repouso, ela faz sentido por vários motivos. Sentido. E deles... temos que respeitar o jejum. Não estou com fome porque, gente, olha, vamos pensar juntos. Nesse momento que você está com o vírus, por exemplo, se o teu corpo não quer receber o alimento, o que eu preciso? Já ter estoque, porque é naquele momento que eu vou usar o que eu tenho. E às vezes a criança ali, o adulto, o idoso, nesse momento ele não vai ter fome. E aí, ele tem reserva? Então a gente precisa fazer reserva e respeitar. Então, assim, a pessoa, por exemplo, que está com um quadro viral, tá? Vamos falar. Pode ser o coronavírus, influenza ou qualquer coisa. Por algum motivo não sente fome nem desejo de comer. Isso não significa um problema. Empurrar a comida goela abaixo não faz o menor sentido. É isso. Não. Na verdade, pode até atrapalhar a flora intestinal e piorar o sistema imunológico. É por aí. Exatamente. O que eu preciso fazer? Usar estratégias mais assertivas. Então, a canja da avó, né, ela não deixa de ser interessante, porque ali tem carboidrato, energia, proteína, eu preciso desse sistema imunológico, e eu posso acrescentar aí nessa canja da avó a cenourinha ralada, alguns alimentos antioxidantes que vão dar aquele equilíbrio. E se essa pessoa conseguir tomar só um caldinho, já é um sorinho, entendeu? Então, às vezes eu preciso respeitar o meu corpo, porque ele está trabalhando lá dentro. Mas eu preciso entender, gente, que não é no momento que eu estou com o vírus que eu preciso me cuidar. Eu preciso, ao longo da minha vida, fazendo isso. E eu acho, Fernando, que o corona está vindo para fazer a gente refletir em uma série de questões, né? Desde a solidariedade, essa coisa de pensar ao próximo, mas também o autocuidado. Desde o autocuidado de vamos ensinar um filho a higienizar a mão, o porquê precisa, ao o que eu estou consumindo, né? E o que está sendo esse alimento. Eu quero fazer uma reflexão que eu escutei de uma mãe essa semana, que ela disse assim para mim: mas meu filho só come porcarias, né? As bolachinhas, os pacotes ultraprocessados, só que ele não tem problema nenhum de imunidade, ele não fica gripado. Então, assim, na cabeça dela, a sensação, e você em casa pode estar pensando isso, pô, faz tanto tempo que eu não gripe, não como bem, né? Fisiologicamente, isso não está dentro do que a gente costuma ver. Isso não é correto. Mas o que acontece? Cada um tem um órgão de choque, alguém que é afetado. Então, não necessariamente você vai ter dificuldade de defender um vírus. Mas aí, quando a pessoa estava tão bem, tão saudável e de repente ficou doente,
Gente, as coisas não acontecem do acaso e não é à toa que vem, né? Então, provavelmente, isso já estava vindo. Então, a gente precisa entender. Ah, não tem nenhuma gripe, come super mal, mas a imunidade está boa. Uma hora o corpo vai sentir. Então, de regra, né? A gente sabe que os nutrientes, compostos bioativos, gente, é aquilo que o alimento fabrica para se defender, né? Então, não é a vitamina A, C, é o que ela usa para se defender. E é o que dá o valor medicinal ao alimento. Os compostos fenólicos, que tem um monte aí que são ótimos, vários alimentos, que potencializa ainda mais o poder do alimento frente ao nosso organismo. Então, eles têm desde vitaminas, minerais e todos esses compostos aí. Então, para a gente pensar de uma forma fácil, né? Como tem que ser o meu cardápio no dia a dia? Eu trouxe aqui também outra imagem para ficar fácil a gente entender. Só para fechar o raciocínio, Fernando, as bactérias do intestino, elas dependem de fibra e água, tá? Então, quem alimenta a bactéria boa é fibra. Gente, nós estamos com um cardápio muito pobre em fibra. Agora, onde tem fibra? Tá. Na comida assim do brasileiro normal. Então, hoje a gente pede, a nossa recomendação é incluir 25% do cardápio em fibras. Então, para eu ter isso, o que eu preciso? E vocês vão ver como as coisas batem, tá? As recomendações se encaixam de necessidades. Então, eu preciso comer de 2 a 3 frutas por dia. 2 a 3 frutas. Tem algum dia. tipo de fruta especial pensando no sistema imunológico, Karina? Então, na verdade, as frutas, num geral, elas são fonte de vitaminas, antioxidantes. Tem as que são mais ricas em vitamina A, vitamina C, magnésio. Então, todas. Eu falo para o paciente o seguinte, importante. Da época, é mais barato e menos agrotóxicos, são mais ricas. Então, eu não vou comprar, por exemplo, agora, pensa, porque não é época. Eu vou comprar agora caqui, porque é época, tá? Então, frutas da época são importantes. Verduras e legumes, a gente pede de 3 a 5 porções ao dia. O que é uma porção de vegetais? 3 a 5 por dia. Porções ao dia. De legumes. Porção de legumes e verduras. Então, uma porção de legumes seria meia xícara. Abobrinha picada, meia xícara. Tá? E de folhas, uma porção é uma xícara inteira ou um pires de chá. Resumindo para ficar fácil. Se você incluir metade do seu prato de verduras e legumes, você no almoço e no jantar, você está conseguindo atingir. Aí a gente entra com cereais integrais, né? O arroz integral, a aveia, castanhas, as sementinhas. E aí a gente consegue. Então, vamos parar para pensar. Tá longe da gente atingir isso, gente? Vocês olhando aí no cardápio de vocês estão muito longe? Então, vamos começar. O importante é a gente entender e dar os primeiros passos, né? E quando a gente fala em nutrientes, né? Só para vocês terem uma ideia, nós somos compostos por mais de 100 mil trilhões de células. Cada uma única célula do corpo, gente, não importa se ela é do cabelo, de um órgão vital ou do sistema imunológico, precisa de 46 nutrientes para funcionar. Cada celulinha, 46 nutrientes. Então, se um dia eu não me alimento bem, ok. Mas se eu tenho um hábito alimentar de meses aí, claro, vai faltar. Então, faltou para a unha, para o cabelo, vai cair, né? Vai ir para um órgão vital. Vocês estão me entendendo? Então, pensando nisso, como a gente faz para nutrir essas células com esses 46 alimentos? E aqui, gente, a gente se vira em qualquer lugar, tá? Desde um selfie até em casa. Eu preciso de um alimento que dê energia para a gente. Por isso, uma bolinha aqui. Não dá para eu colocar macarrão, batata e arroz. Então, quem dá energia? Carboidrato. Cereais, as massas, as raízes são ótimas. Batata doce, o inhame são ótimos para o sistema imunológico. A gente só fica no arroz, né? Vamos trocar aí os carboidratos, que é bem legal. Proteína, gente, vocês estão vendo que tem 2 espaços. Então, nós estamos falando da proteína animal e a vegetal. Fernando, eu vejo no consultório o pessoal tirou grãos do prato. Não consome mais feijão, não consome mais grão de bico. Gente, grão de bico é muito melhor do que a soja. Né? É proteína, né?
A proteína, por isso que a gente fala para os vegetarianos, tirou carne, vamos investir em proteína vegetal, né? E a proteína animal é o frango, o peixe, os ovos, a carne vermelha. E aqui, então, são os construtores. Eu preciso de proteína para construir minhas enzimas e meu sistema imunológico. E aqui, os reguladores. Gente, olha o nome. Regular é consertar. Como eu explico para as crianças e que vai ficar fácil de vocês entenderem? Eu falo para as crianças assim, olha, todo pai tem dentro de casa uma maleta de ferramenta. Que tem a chave de fenda, que tem o martelo, que tem o alicate. O que acontece? Saiu um prego, você vai precisar do martelo. Um parafuso, você vai precisar... Então, por que tem cor os alimentos? Por que tem o verde, tem o roxo? Cada cor é um nutriente diferente. Clorofila, todo alimento verde que tem clorofila tem magnésio. Pensa no mineral que ajuda a dar energia para o corpo, gente. Energia, magnésio ajuda na formação de serotonina também. Ótimo hormônio aí, neurotransmissor pro emocional, né? A cor roxa, as antocianidinas, laranja, os carotenoides. Então, cada cor e sabor tem uma função no nosso corpo. Então, se você tem, gente, só o martelo na sua caixa de ferramenta, vai faltar. E o problema é que agora não pode faltar, porque a gente não sabe o que nós vamos precisar. Ô, Karina, eu já ouvi dizer aqui, aquele um ditado bem popular, bem chucro, que fala o seguinte, para quem só tem martelo, todo problema acaba virando prego, né? Porque sai batendo de qualquer forma. Ou seja, mais importante do que um determinado alimento é a gente prestar atenção no todo, como está, na verdade, o nosso prato. Prestando atenção, pelo que eu entendi, que metade tem que ser legume e verdura, uma outra parte tem que ser carboidrato, que vai me dar energia, e uma outra parte proteína. Lembrando dos grãos, porque muitas pessoas ficam discutindo se é vegetariano, se é vegano, se é isso e aquilo, mas na verdade os grãos, na verdade, contempla gregos e troianos, né? Todo mundo. Perfeito. Né? Porque alegra todo mundo, politicamente é correto, e mais importante do que isso, são extremamente ricos nesse tipo de nutriente. É isso. Fibras. Que na verdade então, as pessoas têm esquecido disso. Isso. Onde tem as fibras? Aqui, ó, nesses vegetais, os legumes, a fruta, ó, metade do prato, gente. Eu sei que às vezes a mãe tá aí do outro lado pensando assim, nossa, mas meu filho não come nada disso, né? Não entra esses... Carboidrato é fácil de comer, né, gente? Ninguém precisa ensinar aí, é uma coisa muito comum. A proteína, algumas crianças, mas no geral, tranquilo. Agora, a família dos consertadores, aí, os reguladores, é um desafio muito grande. Primeira coisa que eu quero abrir a mente, e por que eu vou chamar atenção aqui, Fernando? Eu trabalho com todos os públicos em consultório. Mas há 6 anos eu direcionei muito as crianças. Por quê? Gente, não dá pra gente ver estatísticas do tipo o autismo subindo, alarmante, sabe? Hoje no Brasil nós temos uma proporção de cada criança, para cada 65 crianças, uma autista. Eu recebo criança com esclerose múltipla, doenças autoimunes, doenças de idosos. Aí eu fico pensando como elas vão chegar aos 60 anos de idade, né? Então, primeira coisa, agora é a hora da gente investir na saúde das crianças. Vamos aproveitar o momento, gente. Sem alarmes, a gente não quer alarmar. Você tem que comer porque você vai ficar doente? Não, gente, sem alarme. Nós vamos simplesmente ensinar as crianças. Olha, esses alimentos são importantíssimos para os nossos soldados trabalharem, né? É por isso que a natureza nos deu cor. A gente precisa de soldados. Se a criança não ensina a gente, pega lá o desenho do intestino, mostra a bactéria, as crianças são inteligentes, o conhecimento amplia a mente e ativa a nossa vontade de querer mudar. É por isso que a gente muda, é através de conhecimento. Então, eles precisam conhecer. Nada de imposição não ajuda a gente a ter boa relação com o alimento. Não chantagear, não bater e nem forçar. Eles precisam ter uma relação boa e agradável com o alimento. Então, vamos contar histórias, vamos ensinar. E aí a gente vai começar, aos poucos, incluindo o que seu filho gosta. Seu filho gosta de bolo? Tá bom, nós vamos fazer o bolo de cenoura. Só que nós vamos usar aveia,
Nós vamos colocar pouco açúcar nesse bolo, não vamos melar. Se puder usar açúcar, melhor aí, que não seja refinado, açúcar demerara, açúcar de coco. E nós vamos pedir para a criança fazer junto. Tudo que eu construo, eu quero ver como ficou. Vamos fazer uma torta com os legumes? Vamos colocar cenoura no arroz? Vamos colocar o chuchu no feijão? E tá tudo bem se a criança separar nesse momento. Você fala que você precisa, que você quer fortalecer o teu corpo e que tá tudo bem. Uma hora ou outra ele vai tirar. Então, com os pequenos a negação é legal. Não vai comer porque você vai ficar muito forte. É melhor não. É o não sobe aí, sabe? Então, trabalhar essa questão do cognitivo. A neurociência explica isso, né? Então, Karina, eu queria fazer umas perguntas para você antes da gente abrir aqui para o pessoal, que tem umas perguntas interessantes. Só um verdade ou mentira, assim, e eu acho que a gente vai acabar contemplando. Bom, dica número 1, mastigar 30 a 40 vezes. Perfeito. Verdade. Verdade. Evitar o consumo de líquido durante as refeições. Verdade ou mentira? Ou depende? Verdade. Então é bom evitar. Mesmo que seja água durante o almoço, durante a janta, é legal não. Vamos mudar o pH gástrico. E nesse momento não. 30 minutos antes a 1 hora depois. Entendi. Bom, terceira pergunta. É verdade que existem alimentos que podem ajudar o sistema imunológico? Verdade ou mentira? Muito verdade, muito verdade. A gente pode concluir a pergunta. Assim, bom, a gente vai falar dos alimentos, sim, porque o pessoal já está querendo aqui anotar, mas eles já entenderam que muito mais do que anotar uma dica de um alimento que pode ser bom, é a questão do prato que precisa ser organizado. Mas vamos falar os coringas, assim, nesse momento. Mas lembrando todo mundo que, assim, se você não entender, se você não começar a observar o seu corpo, eu acho que esse momento de quarentena geral aí é um convite para prestar atenção nisso. Olha, vamos estar presente no momento aqui, vamos mastigar com calma, vamos evitar líquido durante as refeições. Gente, quando a gente for no banheiro, vamos prestar atenção nas fezes, porque ela vai trazer informações importantes para a gente de como está a nossa microbiota. Vamos descansar, porque a melatonina é importante para reforçar o sistema imunológico. É isso. Perfeito. E os alimentos aí que o pessoal está morrendo de vontade de saber? Vamos lá. O corpo conversa com a gente, Fernando. Por isso é importante a gente se perceber. Galera que tem, por exemplo, unhas com manchas brancas. Falta de zinco. O zinco é essencial para o sistema imunológico. Quer dizer, só a pessoa olhar na unha assim, ó. Se tiver aquelas manchinhas brancas... Zinco está baixo. E aquelas mulheres que pintam unha toda hora não tem nem a chance de olhar se está com zinco baixo ou não através do exame da unha, né? Quem está me assistindo agora vai olhar. Não vai deixar de observar. Língua branca, gente, a microbiota está comprometida. Então o corpo vai, aquela coisa de vamos olhar, né? Ver se tem ferro, se não tem, é isso. O corpo vai falando com a gente. Bom, então vitaminas essenciais para o sistema imunológico. Zinco, aonde tem zinco, gente? Castanhas, cereais integrais. A própria carne tem, mas a gente usa o zinco para digerir ela. Então não é a melhor fonte nesse sentido. Gengibre tem bastante zinco e sementes. Por isso a gente fala gengibre, sistema imunológico. O zinco, ele ajuda, inclusive, numa pneumonia. Olha que importante ele tá ali. Claro, gente, quando nós estamos numa situação já da doença, às vezes a gente precisa de suplemento, tá? Então castanha é legal, gengibre é legal e sementes em geral. Semente pode ser o quê? Semente de girassol, abóbora. Semente de abóbora. Uma colher de sopa por dia, gente. Nesse momento, uma colher de sopa por dia. E aí a gente pode falar tanta coisa. Semente de girassol e de abóbora tem beta-citosterol, que abaixa o cortisol. É bom para o estresse. Então, gente, vários motivos de colocar esse sementinha de abóbora no nosso dia a dia. Na salada, fica uma delícia. E os cereais integrais também tem bastante zinco, tá? Arroz integral, no geral. Aveia e tudo mais. Bom, vitamina C. Vitamina C a gente ouve falar muito. Ela sim tem uma ação antiviral, gente. A vitamina C tem muitos estudos mostrando essa questão, essa funcionalidade dela. Mas olha que interessante. É importante eu manter minha vitamina C neste momento elevada a cada 6 horas. Não adianta eu tomar um suco de laranja no meu café da manhã e esquecer o dia inteiro da vitamina C. Porque eu preciso dela nesse momento alta a cada 6 horas. Tá? Então eu vou colocar uma fruta no café da manhã, uma tarde, uma noite. Minha saladinha também vai ter vitamina C. Então, olha, eu estou o dia inteiro enriquecendo o meu corpo.
Frutas de maior fonte de vitamina C. Acerola, frutas cítricas, silvestres no geral. Nós estamos falando para várias regiões, então olha, o caju, abacaxi, goiaba agora tem bastante, kiwi, ó, Fernando, kiwi, antes de dormir aumenta a melatonina, 2 kiwi à noite. Olha que delícia. Fantástico para melatonina. Já dorme bem, cheio de vitamina C. Então essas frutas no geral, a laranja, né, que a gente sabe, mirtilo, tem bastante vitamina C, tá? Então vamos incluir. Criança que não gosta da fruta, vamos fazer um sucão, gente. Suco do Hulk, agora a gente pode inventar uma série de histórias aí para eles consumirem, que a gente pode pôr uma folha de coco. O lance é brincar com a imaginação, enfim, né? E com isso a gente vai acabando mudando o hábito e comportamento. O que mais? Estou gostando de saber aqui. Ó, selênio. Selênio é muito importante. Existe uma região da China que é pobre em selênio. Fizeram uma pesquisa ali. O solo, é isso? A população tem deficiência de selênio, comprovada. Isso prejudica o sistema imunológico, gente. Ó, vamos refletir juntos aqui. Se eu não estou com o meu sistema imunológico adequado, eu vou demorar muito mais para combater esse vírus. Eu posso ser um agente transmissor muito maior. Olha a importância que está nas nossas mãos, entendeu? A gente precisa sim cuidar. Então, e onde que a gente encontra onde encontra o selênio? Selênio é castanha do Pará. Castanha, mais uma vez. Castanha do Pará. Quer dizer, pelo jeito eu estou achando aqui que a castela me resolve duas coisas, né? Ela resolve o zinco, que você falou que é importante, e ela resolve o selênio também. Isso. Eu vi uma pessoa perguntou aqui uma coisa aqui interessante, ó, que aí tem a ver com a exposição solar, falando da vitamina D. Ó, é a Liana Mavignier. E a vitamina D? Agora, a vitamina D não é só através do sol, né? Tem vitamina D no alimento também, não é isso? Então, a vitamina D através do alimento é mais difícil. Tem na gema do ovo, alguns óleos, tem a vitamina D. Antigamente o pessoal tomava o óleo de fígado de bacalhau, né? Riquíssimo em vitamina D, né? E hoje a gente já não tem mais esse costume. Mas eram sábios, né? E a gente nem imaginava. Então aqui a gente poderia falar a gema do ovo e sol. Ovo gente, e sol. Sol. Vamos falar, o sol, porque existe várias espécies aí da vitamina D. O sol ajuda a gente a fabricar todas, não é só a sintética. Eu preciso agora da vitamina D. No meu consultório, Fernando, 80% das pessoas que eu doso tem vitamina D baixa. Por mais que a gente está num país tropical e que tem sol, a gente vive fechado. Dentro de um quarto, no escritório, a gente não entra em contato com o sol. Níveis ótimos de vitamina D de 40 a 60, tá? Excesso de vitamina C imunossuprime o corpo. Por isso vitamina D, de vitamina D. D, perfeito. Uhum. Por isso que o pessoal usa em mega dose em alta imunidade. Então, de 40 a 60, quem está ao nível no 100, mas nós vamos estar tomando sol. Agora, talvez, um ponto que a gente não escuta falar muito. Qual é o horário ideal para a gente tomar vitamina D? Antes das 10 e depois das 4, a incidência do raio solar é na perpendicular, então ele reflete. Então, quanto mais esse sol incidir na nossa pele, ele vai aumentar essa produção. Então, é das 10 às 2 o ideal. Gente, sabe qual é o problema da vitamina D? Aquela que a gente vai lá no sol, na praia, fica horas debaixo do sol e não está acostumado a tomar sol. Essa é cancerígena. Se a gente toma todo dia 10 minutinhos de sol, a nossa pele vai se acostumando com esses raios. Então, eu não vou ficar exposta debaixo do sol. Eu vou tomar 10 minutinhos de sol ali todo dia, que já vai ser ótimo, tá? Então, Karina, olha só. O Washington, Adriano está fazendo uma pergunta bacana aqui, ó. Gente, é muita gente fazendo pergunta. Se a gente não conseguir responder todo mundo, eu acho que isso não vai ser possível. Vocês nos perdoem, mas a gente depois faz mais live e vamos conversar sobre isso. Olha que pergunta bacana ele faz. Chá de limão com alho e mel é realmente bom para gripe? Olha, e aí? Então, na verdade, a gente aprende muito com os antigos. A ciência, o que ela faz? Ela tenta estudar e provar o que os antigos faziam. Alho é ótimo para o sistema imunológico, gente, é maravilhoso. Limão é fonte de vitamina C. E o mel, assim como o própolis, gente, própolis é bactericida, fungicida, antiviral. Própolis, agora é a hora da gente investir. Então, sim, funciona, é legal.
É bacana, é bacana. Bacana, bacana. Então, própolis agora, também. Própolis. Própolis é 10. O própolis é legal para evitar. Então, neste momento que a gente vai investir, para criança tem que ser glicólico ou aquoso, não pode ser em álcool, tá? Ou se Por for quê? em Por quê? só tem em álcool, por conta do álcool. O que você vai fazer? Você só tem o alcoólico, você vai pingar num chazinho quente, porque o álcool evapora, tá? Para não ter o álcool. Então, para criança acima de 2 anos, 4 gotinhas por dia, 2, 3 vezes ao dia. Crianças acima de 10 anos, nós vamos já estar usando 10 gotas ao dia. Adultos, 20, 25 gotas ao dia. Então, todo dia de manhã você pode colocar essas gotinhas no suco. Suco de maracujá fica super legal, tem vitamina C. Então, agora, gente, vamos estar usando as gotinhas do própolis aí no dia a dia. Geleia real, sublingual, isso que eu queria saber. Geleia real. Na verdade, assim, dentro lá da colmeia, né? Assim que fala, né? Existe a abelha rainha. Né? Que ela tem uma longevidade muito maior do que as operárias. E tem uma grande diferença entre elas e as operárias. Bom, ela é rainha. Ela é rainha. Agora, assim, ela tem uma alimentação diferente. É isso. Ela se alimenta da geleia real. A geleia real, na verdade, é o que alimenta a abelha rainha. Que é tão mais saudável, tão mais longeva, vive tão mais. O que tem de diferente? Ela é enorme perto dos outros, né? Agora, qual que é a diferença da geleia real para o mel? É a concentração dos nutrientes? O que é? Não, na verdade, a geleia real ela vai ter princípios ativos muito mais evidentes do que o mel nesse sentido. Assim como o própolis também, né? Então, são princípios ativos que diferenciam. E aí, eu fazer esse conjunto, vou usar o própolis, o mel, o pólen, apesar que muitas pessoas podem ter alergia ao pólen, isso vai ajudar muito no meu sistema imunológico. Mas, gente, mel de verdade, hein? Vamos comprar mel orgânico, cuidado, porque tem muito mel aí. Agora como é que a geleia real é oferecida? Ela é um mel? Uma pitada. Mas como é que ela vem? Ela vem num pozinho? Ela vem num potinho. Tá? Existe em cápsula também, liofilizada, tá? Mas geralmente ela é uma pastinha. Você coloca a pontinha de um palito de dente, só para ficar fácil de identificar. Pontinha de um palito de dente sublingual ao acordar. Embaixo da língua? Logo que você acorda? Logo, acorda, põe embaixo da língua. Absorção direta para a corrente sanguínea e já vai trabalhar ali no sistema imunológico. Isso é preventivo. Existem algumas plantas, alguns fitoterápicos que têm uma ação mais assertiva na imunidade? Sim. Então, tô com o vírus. Eu tô anotando aqui, viu? Só uma coisa, só para você saber. Tô eu e todos os seguidores aqui anotando tudo que você está falando. Vamos lá. Não, viu? Eu tiro muito meus filhos de quadro, Fernando, com essas atitudes, viu? Muitos. Eu fico tranquila frente à imunidade deles. Equinácea é uma planta maravilhosa. E aí a gente pode usar 300 miligramas 3 vezes ao dia. É manipulado. Ótimo para a imunidade, para tirar da imunidade. E existe também, eu não sei se o pessoal já ouviu falar do o Ancan, Caloba, que são prontos, né? Que a gente usa. Esses fitoterápicos são ótimos também para as crianças, né? Então a gente pode estar usando naquele momento de ataque mesmo. N-acetilcisteína, NAC. Tem vários na farmácia que a gente usa. É fantástico para o sistema imunológico. Ele aumenta a glutationa que vai dar aquele tapa na imunidade. Então, a hora que eu estiver ali, o pessoal, é um fluidificante normalmente. O pessoal compra para fluidificar. Mas se eu tiver no momento de virose, eu vou fazer ataque. Então, eu vou comprar 600 miligramas e tomar 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Eu quero dose mais alta para dar um tapa no sistema imunológico. Então, vitamina... Olha só, Karina. A Vilma escreveu o seguinte, doutores, boa noite. Conhecem uma medicação Caloba, que foi o que você falou, né? Isso. Ajuda mesmo no sistema imunológico. Pelargônios. Explica um pouquinho mais aí sobre a Caloba. O Pelargônios profundus. Ele é ótimo. Ele vai ter essa ação antiviral. Ele tem ação antiviral. Então, se eu tiver naquele momento, naquele estado onde eu preciso que os meus soldados, meu sistema imunológico se arme, atire de um jeito mais correto, eu vou precisar dessa ajuda. Então, olha só, estou na situação, eu estou com vírus, o que eu vou fazer?
eu vou usar equinacea, eu vou usar, então pode ser uma outra alternativa ao Caloboncan, eu vou usar N-acetilcisteína, eu passei aí a dose para vocês, e eu vou usar vitamina C de 500 miligramas 3, 4 vezes ao dia. Eu quero, gente, dar um tapa e sair da crise. Melhora muitíssimo, tá? Própolis na garganta, se as vias respiratórias aí, se a garganta for um órgão de choque. Né? A glutamina é fantástica pro intestino, pro sistema imunológico, porque ela é ótima pro intestino. Eu brinco que a glutamina é o cimento do intestino, vai ali tapando os buracos da microbiota que foi comprometida. Agora, né? como é que a pessoa pode consumir a glutamina? Existe algum 5 lugar gramas... natural que possa, ou tem que comprar? Então, Ou tem algum... o nosso corpo fabrica a glutamina. Só que ela é um aminoácido muito usado. Nossa musculatura precisa, nosso músculo precisa muito. Então, às vezes, eu estou usando demais. E aí acaba não sobrando sistema imunológico. Então, quando eu estou precisando desse tapa na imunidade, eu vou suplementar. Entendi. Gente, eu quero falar uma frase para vocês me entenderem aqui. Suplemento, olha lá, complemento, suplementar. O suplemento, na verdade, ele é o vento a favor de quem já entendeu que é importante e necessário pedalar. Fabrício Assino, excelente profissional, que colocou essa frase e eu achei assim, importante, porque eu preciso aprender a pedalar. Gente, não adianta eu agora sair correndo e ir na farmácia comprar um monte de suplemento, porque eu preciso fazer a base. Eu preciso fazer a base. Os alimentos, a vitamina C do acerola, gente, está em sinergia com outros nutrientes. É diferente dela isolar de sintética. Então, é complementar. Eu falo isso, Fernando, porque eu estou cheio de pacientes trocando pratos saudáveis por shake, não querem mais se alimentar porque querem viver de suplemento. Ele é ótimo, mas ele veio para complementar. A base a gente nunca muda, né? Ou seja, a gente tem que prestar atenção tudo naquilo que a gente começou a falar, né? Mastigar direito, descansar de verdade, escolher um prato que tenha sentido e não é só uma refeição, durante todas as refeições, não esquecer das frutas. E olha só, tem uma pergunta aqui que a gente vai responder e logo, logo a gente precisa encerrar, porque senão a gente cai. Tá. A Denise está perguntando o seguinte, ó, a geleia real precisa ser mantida em geladeira e não deve ser manipulada com colher ou utensílio de alumínio? Procede a informação? Ela pergunta. Meu filho consumiu geleia real durante muitos anos sob orientação do pediatra. E aí, Karina? Ó, a geleia real precisa sim ser deixada na geladeira, tá? Agora, Fernando, essa questão do utensílio, eu fico pensando aonde poderia interferir. Na dúvida, faça a recomendação do médico, né? Mas a geladeira é importantíssimo estar guardando ela, tá? Para ela não perder as propriedades. Olha só, o Lucas mandou uma pergunta também legal que a gente não falou sobre isso. Ora Pronobis, é bom para a imunidade? Ótimo, pra imunidade? Gente. Eu sou apaixonada pelas punks. Se vocês quiserem entrar depois no meu Instagram, vocês vão ver que eu fiz esse mês falando sobre isso. Planta alimentícia não convencional. Gente, essa planta punk, para quem não sabe, o nome a gente precisa falar brincando. Punk não é que a pessoa é revoltada, é um punk, né? Não tem nada a ver. Punk como é que é? Planta alimentícia não convencional. Não convencional. Não convencional. Não está no mercado. Entendi. Mas ela não vende. Quintal. Entendi. Fernando, não está no mercado, mas está no quintal. Se a gente começar a entender sobre isso, o remédio está ali. Entendi. Para você ter uma ideia, essa Ora Pronobis, ela a gente brinca carne verde. Tem muita proteína, muitos fitoquímicos, compostos fenólicos. Para a imunidade, fantástico, todas as punk. Para ela sobreviver, ela teve que lutar ali. Punk nasce no meio do terreno que não tem um solo saudável ali, no meio da pedra. Então, o quanto ela é rica. Então, vamos incluir, sim, gente, punk no nosso cardápio e vamos pedir para os feirantes aí para a gente começar a ter mais oferta, né? Porque no mercado a gente não vai encontrar por enquanto. É isso aí. Karina, olha, eu queria continuar falando com você aqui, não só eu, todo o pessoal aqui, todos os seguidores, nossa audiência, ela subiu e ela está mantendo assim num platô constante e isso mostra que, até pelos comentários que a gente está vendo aqui, que todo mundo quer saber e quer cuidar da imunidade, entendendo que a alimentação ela é uma coisa fundamental para que isso aconteça, né? Hipócrates falava, né? O pai da medicina falava, né? Que o alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu
alimento. Olha, achei fantástica essa Há nossa live, essa nossa 400 conversa. anos antes de Cristo, já Lá disse atrás, isso, lá né? atrás, lá atrás. Olha lá. A gente tem que prestar atenção. Então, deixo aqui para você uma boa noite, Karina. Agradeço você. O Obrigada. pessoal está perguntando aqui se eu vou disponibilizar tudo que eu anotei. Sabe aluno que anota tudo e Eu depois passa o caderno para o pessoal? A gente vai montar assim algumas coisas aqui, a Karina aqui, e começar a postar aqui para vocês poderem também seguir a Karina e ter informações de qualidade. É importante agora que a gente vai ter tempo, durante esse período que está todo mundo mais dentro de casa, esse assunto tão importante que é a alimentação. E você falou de uma coisa fantástica, né? Pô, as punks, tem coisa que a gente nem imagina, na verdade, de repente está no quintal de casa e pode ser utilizado para a gente ter uma vida melhor. Perfeito. É isso aí. Obrigada, Fernando. Eu que Obrigado agradeço. você, pô. Vamos fazer diferença nessa geração, nas famílias, e vamos aproveitar esse momento para a gente refletir no que nós estamos fazendo na nossa saúde. Você tem dado prioridade para a sua saúde? Você tem olhado para ela? Então vamos aproveitar a oportunidade. Obrigada, Fernando. É isso aí, ó. Beijo no coração para você, beijo no coração de todo mundo aí. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, até mais.